A relação Estados Unidos-China, ela é positiva para os dois em termos absolutos? É. Mas quando você inclui o elemento poder, você começa a se preocupar com a questão do relativo. A distância de poder, a diferença de poder entre Estados Unidos e China nos últimos 30 anos, do ponto de vista relativo, de um para o outro, ela é favorável à China. Uhum. Porque a China está chegando perto dos Estados Unidos. O gap de poder que existia entre os dois diminuiu a favor da China. Do ponto de vista de ganhos absolutos, foi muito bom para os dois. Mas nos ganhos relativos, foi muito melhor para a China. E muito ruim para os Estados Unidos. Aí você vai me perguntar, mas por que fizeram isso? Uma outra discussão, mas foi uma aposta. De que fazendo isso com a China, seria possível transformar a China de dentro. Fazer a China se tornar uma democracia aberta, livre, capitalista. Uma aposta dos Estados Unidos. Isso. Uma aposta daqueles que acreditam que o mercado, a abertura econômica é capaz de transformar todos os outros elementos da vida. E para mim, na verdade, é só uma resposta da força da política versus a força da economia. Você pode dar dinheiro, negócios, prosperidade e riqueza, e mesmo assim a força política prevaleceu a força econômica. A aposta era que a força econômica iria transformar a força política. E não foi o que aconteceu, ao contrário. Xi Jinping vem quando a China está no seu ápice de resultado econômico e ele retrocede, assim, muito politicamente o caminho que a China estava indo. Ele consolida poder, ele se torna mais autoritário, ele traz ideias mais retrógradas, ele começa a controlar ainda mais toda a economia, ele faz um movimento inverso. E então a aposta deu errado. Fala, pô, mas e da onde que veio isso? Isso veio baseado na Guerra Fria, com a União Soviética. Com a União Soviética deu certo não transformá-la de dentro, porque não havia essa troca, essa abertura, mas falar, vamos conter eles que eles vão implodir de dentro. De uma certa forma tem algo similar aí, que eles implodiram de dentro e agora com a China a ideia era, eles vão se transformar de dentro. Eles não se transformaram e eles ficaram gigantes. E agora tem que lidar com o problema. Acho que um pouco antes aí desse papo, teve um grande investidor que deu uma entrevista. Eu acho que eu tinha até anotado aqui o que ele falou, mas de uma certa forma, o que você ponderou aqui, até o que ele falou não faz muito sentido. Ele falou que ele estava preocupado com o cenário, né, internacional, porque dependendo do resultado das eleições nos Estados Unidos, o risco geopolítico poderia aumentar muito, porque guerras econômicas precedem guerras militares. Foi o Ray Dalio, O né? Ray Dalio falou isso. É, Então, o Ray Dalio, ele tem uma tese que a gente aprende assim no primeiro dia de aula de um curso de relações internacionais, que transição de poder entre grandes potências não acontece pacificamente, a não ser que uma delas colapse, sozinha. A Guerra Fria não virou Guerra Quente porque a União Soviética colapsou sozinha. Os ingleses deixaram de ser um império e entregaram o trono para os americanos porque eles colapsaram sozinhos. Caso contrário, caso você não esteja colapsando, haverá um choque, haverá uma guerra. E na história dos impérios e das transições de superpotências e potências, foi sempre com choque. E a tese do Dalio é essa, que nós estamos caminhando para um choque. E assim, eu acho que tá certo, eu só acho que ele faz uma aposta demasiada na China. Ele dá a entender que quem vai ganhar essa batalha é a China. Eu, assim, tenho dúvidas. Eu consigo imaginar um cenário onde a China ganhe, e para isso acontecer, precisa continuar acontecendo o que está acontecendo hoje, com o mundo livre, com as democracias, com o mundo ocidental, que é a divisão interna. Se está dividindo internamente, você não está focado no seu inimigo. Se metade da sua população abraça, bate palma e gosta de ditadura, você tem um problema grave. Porque na hora que você tiver um confronto, esses caras vão ser infiltrados do outro lado, lá dentro. Ou vão querer que você não lute direito contra eles.
Isso já acontece hoje. Então, nesse sentido, eu acho que é possível do Ocidente perder, é possível dos Estados Unidos perder. Mas se os Estados Unidos e os seus aliados e o mundo livre tiver forte, aí eu acho que não tem como perder. Professor, quando você fala dos Estados Unidos perder ou a China perder, eu não senti que você não colocou como opção não haver confronto. Então, repito, para não haver confronto, hoje, e essa tese não é minha, essa é a tese histórica, essa é a tese do Dálio. Uhum. Um dos dois tem que colapsar, sozinho. A Guerra Fria não virou Guerra Quente porque a União Soviética colapsou sozinha. Se você me disser que a China vai colapsar, ou os Estados Unidos, aí eu falo, não teremos guerra. Se nenhum dos dois colapsar, todos os outros elementos estão colocados para a gente ter uma guerra. Todos. E não é uma guerra só entre os dois. É uma terceira guerra mundial. Existem várias coisas que podem impedir isso de acontecer. Uma delas é um dos dois colapsar. Uhum. E assim, o colapso chinês, ele pode vir como o colapso japonês. O Japão colapsou, mas o Japão estagnou, parou e se fechou lá e entrou numa recessão e ficou lá 20 anos parado, adormecido, se decompondo. O modelo econômico chinês, ele é muito parecido com o japonês. Uhum. Só que é um super Japão, porque era uma escala muito maior. Aí nós não teríamos guerra. Caso isso não aconteça, é inevitável. Porque os Estados Unidos não vai virar para a China e falar: veja bem, China, chegou a sua hora, pode sentar aqui na minha cadeira, deixa eu me retirar, porque realmente você é mais forte do que eu. E a China não vai ficar aceitando que o mundo seja conduzido da forma que ela não quer, se ela é tão maior, e tão mais forte, e tão mais poderosa. Então, nós vamos começar a assistir acontecimentos e eventos aonde os dois lados tentam. Os Estados Unidos tenta manter o mundo como ele quer e como está. E a China tenta revisionar, revisitar, tenta quebrar o status quo e colocar o seu modelo de mundo. Isso pode acontecer desde discussões econômicas, discussões da internet, discussões de guerras em outros lugares, até o movimento dela. Eu quero unificar Taiwan. Por quê? Porque eu entendo que essa ilha é minha. Esse território é meu. Todo mundo que vive aí é chinês, já foram parte do meu país, das minhas dinastias. Eu quero Taiwan. E aí os Estados Unidos pode deixar a China ter Taiwan, e se ele deixar, ele vai mandar um recado para o mundo inteiro. Eu sou fraco. E aí a gente tem um problema teórico de análise de alianças e de um fenômeno que se chama equilíbrio de poder. Vocês já jogaram War e você sabe quando alguém no War começa a ficar muito forte, o que acontece? Todo o resto dos jogadores se juntam para enfraquecer. Vários pensadores nas relações internacionais entendem e chamam isso de balance of power. E tem uma literatura vasta que explica que a ideia de equilíbrio de poder é um fenômeno parecido com a política, inerente ao sistema, inerente ao mundo, ele vai acontecer. E o que é o equilíbrio de poder? É eu me proteger, mostrando que eu sou forte o suficiente. Só que, se as minhas demonstrações de força são os meus aliados, e eu vejo que os meus aliados estão abandonando outros aliados, eu sinto que o pêndulo do equilíbrio de poder está indo para o lado do meu inimigo. E aí eu tenho duas opções. Ou eu subo o meu poder sozinho e me preparo para enfrentar aquele inimigo. No caso, vamos imaginar o Japão. O Japão vai ter que decidir, então, bom, Estados Unidos não salvou Taiwan. Caramba, tô sozinho aqui. Então eu preciso ou aumentar minha força para a China não vir, porque quando existe equilíbrio não tem ataque.
Uhum. Os dois falam, meu, tem paridade aqui, eu não tenho força. Mas quando tem desequilíbrio, vai ter guerra. Porque o outro vai ver uma vantagem. E vai ver que ele pode obter o resultado que ele quer. E aí, então, o Japão faz isso ou ele vira e faz outra coisa. Muda de lado. Ele fala, meu, é melhor eu entrar antes num contrato com a China do que ter resistido e depois que eu vou ser o último a entrar e vai custar mais caro. Né? Que nem você vai comprar um papel, né, numa festa lá, e você é o último a comprar a ação quando ela já tá lá em cima. Uhum. Você quer comprar no começo, você sabe que ele vai subir. E se ele for lá, atacou Taiwan, Estados Unidos não fez nada, ele capturou Taiwan, você seriamente precisa escolher o que você vai fazer com o equilíbrio de poder ali. E uma das opções é mudar de lado. E aí, aquele polo de poder começa a trazer mais gente para sua órbita. E o outro polo começa a ficar muito mais fraco. Até uma hora que ele vai chegar e vai se impor. Só que isso não é não é uma situação assim que vai levando e vai deixando e ninguém faz nada. Você se prepara para fazer alguma coisa porque você fala: minha sobrevivência está em risco. Sobrevivência física. Eu vou ser exterminado, eu vou ser morto, eu vou ser invadido. E para nós, brasileiros, e para a geração de hoje, que não vê guerra, a última não entende o que é isso, acha que esse conceito não existe, que ele morreu. E, assim, isso é uma das maiores erros de leitura do que acontece no mundo. A escravidão acabou? Claro que não. Aliás, hoje tem mais gente, quantidade de pessoas sendo escravizada do que no passado, em números absolutos. Ah, tá bom, a população do mundo é maior, a porcentagem pode ser que seja menor, mas em números absolutos você tem mais escravos hoje do que você tinha na história do mundo. Os crimes acabaram? Assim, não faz sentido essa ideia de que nós não vamos fazer isso, que ninguém vai querer entrar em guerra. A gente teve um, um gap aí, um respiro de muitas décadas. Mas o jogo voltou ao normal já. E isso é o que tá claro. E é isso que tá óbvio. Então, assim, se os Estados Unidos não salva Taiwan, o Japão tem que escolher. Ou ele sucumbe à China, ou ele se prepara para confrontar a China. Porque ele sabe que ele será o próximo. E assim, e ele não precisa ter certeza se ele vai ser ou não o próximo. Você não fica parado. Eu não fico parado se você é meu vizinho e você constrói um muro gigante. Aí em cima do muro você põe uma guarita. Aí você põe uma metralhadora. Aí eu falo, cara, o que esse cara tá fazendo? Por que que o Solomon tá fazendo isso? E você pode estar fazendo isso porque você tá com receio de mim. Uhum. Isso chama dilema da segurança. E racionalmente você chegou à conclusão que não dá pra confiar em mim, você não tem a quem pedir ajuda, não tem polícia, não tem 190, não tem pra quem se ligar. É você com você. Então você fala, meu, deixa eu me precaver. Racionalmente você constrói o muro e se arma. O seu movimento racional de defesa, não de ataque, pra mim, gera uma desconfiança gigante que eu tenho que me defender. Quando eu começo a construir o meu muro e colocar as minhas armas em cima do meu muro, você vai virar e falar: opa, eu tinha razão. Tá vendo? Ele tá se preparando pra alguma coisa. Você dobra a aposta. Ao você dobrar a aposta, eu me sinto mais inseguro ainda e eu também dobro a aposta. Isso leva uma corrida armamentista que eventualmente leva uma guerra. Uma das coisas que pode acontecer é o Japão, na hora, desenvolver uma bomba atômica. Ele não tem hoje, se os Estados Unidos abandonar ele. O que significa, para a ordem internacional, os Estados Unidos abandonar Taiwan? É um semi-colapso da ordem internacional. Todos os países em todos os lugares do mundo vão começar a olhar do mesmo jeito que o Japão está olhando. A Guiana vai ter certeza que que já era, que a Venezuela vai tomar esse equibo. Vai tomar. O Azerbaijão e a Armênia, os armênios vão sair desesperados. E assim, eu posso citar mais 40, 50, 100 situações igual essas que vão desencadear um efeito dominó no mundo numa escala gigantesca. Por quê? Porque você não tem mais a ordem, o equilíbrio de poder foi alterado. E aí vai ser cada um por si.
cada um por si, são mais episódios possíveis de instabilidade e conflito. Até que alguém vira e fala assim: não, a gente precisa se juntar e segurar o que está acontecendo. Não dá. É provável que aconteça isso, talvez, também. Porque o problema não é só Taiwan, os Estados Unidos não fez nada em Taiwan, então aí resolveu, acabou. Aí o mundo ficou em paz. Não. Aí você vai ter todo esse chacoalhão na estrutura da ordem e do equilíbrio de poder mundial. E a próxima rodada que a China vier, ela vai vir com o dobro da força. E aí os Estados Unidos vai falar: bom, agora não dá mais. Porque eles vão vir no meu calo, num lugar que eu vou me ficar muito mal. E aí eles vão se preparar para um conflito real para segurar o avanço chinês. Óbvio, no meio do caminho, várias outras coisas podem acontecer, a China pode colapsar e os Estados Unidos também. Mas alguém vai se tornar hegemônico e preponderante. Mas a gente talvez não esteja muito longe desse momento. E eu costumo usar uma analogia histórica importante, e aí depois eu vou diretamente para sua resposta, mas eu acho legal as pessoas compararem isso com a história. A Segunda Guerra Mundial, nenhuma guerra mundial começa com uma guerra mundial. E ela começou com 3 guerras regionais. Quais? A Alemanha na Europa. E para além da Europa. Ela queria ter um domínio, queria ser hegemônica na Europa e para além da Europa. Mas ela começou a sua ofensiva militar na Europa. A Itália começou a sua ofensiva no Mediterrâneo e na África, na Etiópia. E o Japão começou a sua ofensiva na Ásia, na China e em outros lugares. Nós tínhamos 3 guerras regionais. Elas não eram mundiais. Era uma guerra na Europa, conduzida por um projeto ambicioso, imperialista da Alemanha. Outra na África e no Mediterrâneo da Itália e outra na Ásia do Japão. O que esses 3 países tinham em comum? Os 3 eram ditaduras autocráticas revisionistas. Elas não queriam que o mundo continuasse daquele jeito. Eles queriam que o mundo fosse estruturado de acordo com a ordem deles. Beleza. Quando que a Segunda Guerra vai virar uma guerra mundial? No momento que o Japão ataca os americanos em Pearl Harbor. Automaticamente nessa hora, quando os Estados Unidos entram na guerra, a guerra vira mundial. Até então a guerra não era mundial. Nós tínhamos 3 guerras regionais. E aí eu pergunto para todo mundo que está assistindo a gente: nós temos algum conflito regional no mundo hoje? Quantos? Cabeça aí tem 2, né, que eu vejo. Isso, 2. Você tem a Rússia invadindo o maior país da Europa, fora ela mesma, na Europa, com um projeto expansionista na Europa. Você tem um segundo no Oriente Médio, que é o Irã, numa guerra assimétrica por proxies contra Israel. O terceiro conflito regional está se desenhando, que é a China capturar, unificar Taiwan à força. 3 guerras regionais. Só que Taiwan é aonde os Estados Unidos vai entrar. E aí, se ele entrar, pronto. A gente tem uma repetição e aí a guerra se torna mundial. Nós já temos 2. E tem uma diferença gigante da Segunda Guerra para hoje. Em 1934, na crise na Áustria, a Alemanha estava de um lado e a Itália do lado contrário da Alemanha na crise na Áustria. Quando a Itália vai para a Etiópia, a Itália está de um lado e a Alemanha está do lado contrário da Itália. A Alemanha ajudou os chineses contra os japoneses até o final dos anos 30. Ou seja, os 3 aliados da Segunda Guerra Mundial que se voltam contra os Estados Unidos, na maior parte do tempo, enquanto eles estavam travando os seus projetos individuais, regionais, estavam em lados opostos. A pergunta hoje é: a Rússia, a China, o Irã, a Coreia do Norte e a Venezuela estão em lados opostos? Não.
Não tem guerra na Ucrânia sem drone do Irã. Não tem, a Rússia não tem munição sem a munição da Coreia do Norte. A Rússia não tem o, o dinheiro que vem da venda do gás e do petróleo sem a China comprar. O Irã não tem o dinheiro de venda de petróleo se a China não compra o seu petróleo. O Irã não tem programa nuclear se a Rússia não ajuda ele. A Venezuela tem Guarda Revolucionária Iraniana e Grupo Wagner russo protegendo o regime do Maduro. A Coreia do Norte não sobrevive sem comida e dinheiro da China. Percebe? Esses países que eu chamo de eixo das ditaduras, eles estão totalmente interligados, aliados, se ajudando desde o começo. Muito mais avançado do que a gente assistiu na Segunda Guerra. Chegou uma hora na Segunda Guerra, quando o Japão ataca Pearl Harbor, que aí os outros dois, a Itália e a Alemanha, já tinham percebido que se os Estados Unidos entrassem, ia ser ruim para os seus projetos, para as suas guerras. E aí, então, quando o Japão já ataca Pearl Harbor, a Alemanha já declara guerra na hora aos Estados Unidos também. E aí os Estados Unidos entra na guerra na Europa e no Pacífico simultaneamente. E aí vira mundial. Mas assim, durante todo esse processo, na Segunda Guerra Mundial, as três ditaduras, autocracias, elas não estavam juntas. E agora as três estão juntas. 3 mais 2, né? Que eu ponho a Coreia do Norte e a Venezuela como os irmãos menores ali, também estão juntos. Então, o cenário já é muito mais grave, muito mais sério. E ninguém estava falando em Segunda Guerra Mundial. Assim, você estava falando, tá bom, a Alemanha tá aqui pegando a Tchecoslováquia, tá fazendo um negocinho ali, a Itália tá causando. Que é a mesma mentalidade hoje. Não, a Rússia tá ali brigando, mas tudo bem. O Trump vai acabar com a guerra em 24 horas. A guerra não começou em 2022. A guerra começou em 2014, já são 10 anos de guerra. O Putin tá há 10 anos em guerra contra a Ucrânia. E ninguém resolveu. E o Trump teve no poder. Posso só fazer uma pergunta até um Claro. pouco... Mas eu não respondi a sua pergunta. ainda não, eu mas... vou voltar. Me lembra. Mas até uma coisa um tanto existencial e filosófica de... As pessoas vivem em negação sobre guerra? Sim, porque se é tão óbvio que, assim como na Segunda Guerra, que já estava tudo se desenhando, e agora, de novo, é o quê? É um pouco de aquela... Pô, eu vivo uma... Talvez não toda a população do mundo, né? Mas quem vive uma situação de bem-estar, né? De harmonia, de... Ela não quer acreditar que está em guerra, ou ela não consegue acreditar que... É aquela coisa também de... Eu nunca vi, eu nunca presenciei, eu nunca peguei numa arma, nunca matei alguém, então não consigo... Há uma explicação, talvez foge um pouco da esfera geopolítica, e talvez um pouco mais psicológica, filosófica, de que as pessoas vivem em negação de guerra? Acho que você mencionou vários dos fatores. Existe uma apatia. E você quer focar na vida hedonista. Você não tá querendo saber dos problemas das crianças do Congo, da guerra civil na Síria, da crise no Iêmen, do massacre dos armênios. Você não quer viver com isso. Você cuida da sua vida. Tem um problema de escala, né? Você olha pro seu dia a dia, você não consegue lidar nem com a cidade de São Paulo, nem com o estado de São Paulo, com o Brasil inteiro. E quando você fala no mundo, você fala, desculpa, assim, eu não sei o que é isso. Eu não consigo conceber. E o entendimento das pessoas é muito baixo, né? Esses dias, né, ontem, o Macron dissolveu o parlamento. A quantidade de mensagens que eu recebi, mas o que aconteceu? Ele deu um golpe, pelo amor de Deus, como é que ele pode ter dado um golpe na França? Eu falei, gente, calma, o que vocês estão falando? Parlamentarismo, dissolver o parlamento não é abolir o parlamento, isso não é um golpe, é uma ferramenta do parlamentarismo. Assim, é um entendimento primário sobre funcionamento de sistemas de governo. Presidencialismo, você não dissolve o parlamento.
Parlamentarismo é uma ferramenta dissolver o parlamento. Quando você não tem o apoio político, você tem o poder de chamar novas eleições. O mandato do parlamentar, ele não é fixo, ele é variável. Isso já é a regra. E já é porque é um sistema construído em cima de uma coalizão legislativa. Se a coalizão morre, você precisa convocar eleições para você ter um novo mandato, para você ter uma nova base política de governo. Então é absolutamente normal, mas ninguém não faz ideia do que estava acontecendo, não faz ideia o que seja isso. Você imagina você falar assim, desses jogos de poder aqui que nós estamos conversando, nessa escala, esse nível de xadrez e de estratégia e de complexidade tá ficando muito longe das pessoas. E eu acho que as pessoas são romantizadas, né? Elas querem viver sempre, pô, eu quero ser feliz e não quero ser infeliz. Eu quero ter amor, não quero ter ódio. E ok, acho que é positivo para a humanidade, mas você precisa ser realista, entendeu? É, assim, por um outro lado, eu vou te dizer uma coisa que talvez é curiosa também. Existe uma onda na mente, na psique das pessoas apocalíptica hoje, contraditoriamente. Muita gente fala: "Não, não vai acontecer", mas tem uma curiosidade, um frenesi, porque assim, a pergunta que eu mais recebo nas minhas redes é: "Vai ter terceira guerra mundial?". E as pessoas assim, tipo, elas estão fascinadas por isso. Então tem um negócio, tem uma atração no inconsciente coletivo também para a guerra. Todo mundo quer negar e não quer imaginar como é, mas ao mesmo tempo tem uma coisa meio fascínio misturada com um momento de apocalíptico, nova era, alguma coisa religiosa. Tem uma outra vibe andando junto. E tem muita gente achando, tanto que qualquer coisa que acontece, cai o helicóptero do presidente do Irã, vai começar a terceira guerra, professor? Eu falo, não, mas por quê? Por que isso tem a ver com começar a terceira guerra mundial? Calma. Então tudo virou um estopim final, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas não quer que aconteça, mas tem uma curiosidade crescente. Mas é uma coisa mais inconsciente. E eu acho que, do ponto de vista filosófico, é isso. Tem uma Uhum. vontade de viver o bem, uma negação, uma falta de entendimento, e o mundo ficou muito barulhento, né? É muita informação, é muita coisa, muita teoria da conspiração, é muita polarização. Aí você não consegue analisar essa realidade sobre a realidade, você analisa sobre qual é o seu lado. O que a direita diz que eu tenho que falar sobre isso? O que a esquerda fala que isso significa? Uhum. E aí você compra os discursos prontos, as narrativas, e você se incorpora a uma seita. E aí, tipo assim, a questão da guerra, ela se perde nessa narrativa maior do que você tá defendendo. Sei lá, você não para e pensa, não, mas espera aí, meu, isso daqui é guerra, é terceira guerra mundial. Terceira guerra mundial não vai ser nada do que a gente já viu. Porque assim, a Segunda Guerra foi grande, foi. Mas os países que eram as potências ainda eram paizinhos pequenos. Hoje, os países das potências é China, é Índia. São os maiores países. Os países médios, eles são os países de segundo escalão da briga, de segunda divisão. Na Segunda Guerra, os países de primeira divisão eram o que são países médios hoje. Tirando os Estados Unidos e tal, mas era o Japão, era a Alemanha, era a Itália. Pô, Japão, Alemanha e Itália hoje são países segunda camada. Os países de primeira camada são países gigantescos, populações imensas. É Índia, é território aí, Rússia, é Estados Unidos, é China. Esses são os verdadeiros líderes hoje. Essas são as potências. Claro, a Alemanha é uma potência, o Japão é uma potência, mas são potências menores. A guerra mesmo vai acontecer em níveis e escalas muito maiores se ela acontecer. E assim, todo mundo, mas e a bomba atômica? Não vai acabar o mundo?
A gente pode ter uma guerra que não se use bomba atômica. Não é necessário usar a bomba atômica. Nós tivemos um monte de guerras depois do advento da bomba atômica. Tá bom, não uma guerra mundial. E a última guerra mundial, quando a gente criou a bomba atômica, usaram a bomba atômica. Então as chances são altas de se usar. Mas não necessariamente precisa ser uma guerra atômica. E mesmo se for uma guerra atômica, não precisa ser uma guerra total. Pode ser uma guerra nuclear limitada, onde você joga uma bomba, o outro joga outra bomba e para. E a guerra, aí todo mundo fala, não, beleza, agora tô sério, melhor parar. E aí daqui pra lá é acabar o mundo. Então assim, existem milhões de possibilidades. É, eu acho que as pessoas, elas não estão conectando os pontos. Elas só estão vivendo um dia após o outro, elas acham que isso é inconcebível, como pandemia era inconcebível. Uhum. Quem que achava que Sim. você ia ficar trancado em casa, vivendo um negócio desse, uma doença, maluco? Essas coisas são inconcebíveis até ela acontecer. Você acordar e a torre tá despencando. E você olhando na televisão falando, o que tá acontecendo? Só que assim, nós não estamos tão longe disso, porque tem tantas coisas já acontecendo, tá tão claro o movimento, o posicionamento,